O Vitor sabe muito mais de Galo do que eu, né? Seria muita pretensão da minha parte achar que eu conheço mais do clube do que o Vitor, né? E da função, absolutamente, a gente sempre está junto. Foi uma questão mesmo de timing mesmo. Eu fiquei conversando com os assistentes lá, mas como todos os jogos de praxe, a gente participa, a gente escuta e a gente troca muita ideia, tanto antes como depois do jogo. O jogo para nós não para na coletiva, né? Nunca parou. E ele segue. Então, assim, mas o Vitor não precisa, vamos lá, o que ele já sabe de formação, de principalmente de Galo, ele é que sabe para me ensinar. A verdade é essa. Rodrigo, a gente tem a situação iminente do Pavão, queria que você falasse um pouquinho a respeito também. E se hoje seria a despedida do Caetano ou ainda continua por aqui? Bom, primeiro que sobre esse assunto a gente combinou que não falaria a respeito, pelo menos hoje. Em relação ao Pavão, realmente tem uma negociação em andamento, nós não temos ela concretizada, provavelmente ocorra, e aí depois, né, em isso sendo confirmado, a gente vai estar passando oficialmente os detalhes, como a gente sempre faz, e principalmente nesse momento, né, que o clube, na verdade, o Atlético hoje é uma SAF, então mais do que nunca a gente se utiliza da transparência, e isso no momento certo. Foi por isso que a gente também, né, preservou ele hoje do jogo e, enfim, deve ter essa definição até sexta. Rodrigo, e esse início de temporada internamente, entre a diretoria, a comissão, como é que está sendo avaliado, principalmente pela diretoria? O Atlético em 5 jogos, apenas 2 vitórias. Entende que é natural pelo início de temporada ou está vendo a equipe bem abaixo? Eu acho que os resultados estão abaixo, o que é normal, mas normal que eu digo em ser avaliada dessa forma, né? Não estou admitindo que isso seja normal para um clube do tamanho do Galo, mas se existe uma coisa que a gente aqui, eu acho que já passou para vocês, é que as decisões elas vão ser sempre técnicas, né? Elas não vão ser por conta do externo e nem por conta da pressão. O momento, né, das críticas realizadas por vocês, elas são legítimas, bem como também, né, às vezes as próprias vaias por parte do torcedor. Esse é o momento. Né? O momento ele vem no estádio, ele quer ver o seu time ganhar, convencer, às vezes até golear o adversário, e quando não ocorre, é legítimo demais que se manifestem aqui no estádio. Né? Não, e jamais no nosso local de trabalho, porque a gente, para que busquemos aí reverter a situação que hoje ela não é a ideal, a gente precisa de trabalho e convicção. Então, eu acho que ao longo desses 3 anos e algo aí já foi demonstrado que a gente só age com convicção e em cima daquilo que a gente acredita. O nosso elenco é bom, nossa comissão técnica é boa, passa realmente por um momento ainda de ajustes ou necessidade de ajustes. Espero que ocorra no momento mais importante do campeonato, né? Mas ainda faltam 3 jogos, nós não estamos classificados, mas vamos buscar essa classificação sim. Rodrigo, hoje um ponto positivo aqui foi o garoto Alisson, né, que entrou, fez o gol e teria entrado para ele também uma assistência. O Paulinho acabou errando o gol, ele teria um gol e uma assistência. Foi perguntado para o Felipão sobre a reposição do Pavon. Vocês pensam, a diretoria do Galo, está a hora de dar chance para esse garoto aparecer mais? Assim, como eu sempre falo, né, a gente tem que chegar num acordo, né? O Galo é muito cobrado por não dar oportunidade para os jovens. E quando às vezes reduz o elenco também visando isso, visando o elenco, também somos cobrados. Então a gente tem que chegar num acordo. O que é o apelo? O que é o desejo para o melhor para o Galo? Na nossa visão, os jovens vão ter seu espaço desde que mostrem a sua qualidade. Mas é obrigação do clube oportunizar espaço. A gente sempre fala que tem que ter um momento da transição, fazer com que eles passem um período treinando no profissional. Isso já ocorre desde o ano passado, tanto que esses garotos que aqui estão, eles já não fazem mais parte de transição. Esse ano o Galo vai buscar novos atletas, né? Novos atletas jovens, para que passem pelo mesmo processo de transição e quem sabe daqui a 2, 3 anos tenhamos aí quase 50% do elenco formado por jogadores dentro do clube. Mas em caso da saída do Pavon, eu acho que muito, se nós formos pensar pelo copo cheio, se o Pavon for negociado é porque a gente tem convicção no Alisson. E não é que o Alisson tenha jogado por conta da saída do Pavon, né? Enfim, eu volto a dizer, a gente procura ter coerência nas decisões, por mais que nós estejamos aí trabalhando numa área, num ambiente em que não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana. E isso, quem trabalha no dia a dia que vai saber avaliar
né, todas as questões relacionadas a qual o melhor momento de lançar um jovem. Rodrigo, você falou sobre as necessidades que o Atlético tem, sobre o que o Atlético talvez precisaria em termos de elenco. Você entende, e talvez a comissão técnica, que alguns setores, principalmente esse ofensivo, como o lado de campo, faltam peças, jogadores de mais profundidade e amplitude? Não, eu não disse isso. Eu não falei que falta do nosso elenco. Pelo contrário. Eu acho que o Atlético, o Galo tem um dos melhores elencos. Nós falávamos isso quando ano passado não vencíamos a 9 jogos. Não vou mudar isso. E não vou mudar a minha posição, a nossa posição, por conta de resultados até o presente momento distante daquilo que a gente imagina. Outra coisa que é natural também, quando os resultados não vêm, bota-se uma contestação em cima de tudo. Não vai entrar aqui dentro, não vai. Nós vamos fazer as nossas análises realmente baseadas no que a gente está vendo. E vocês vão fazer de vocês. É natural que quando não ganha tem um crítico, está tudo certo. Vocês no papel de vocês, mas entendam que nós do clube vamos fazer o nosso. Em momento algum eu disse que o nosso elenco não é bom, pelo contrário. Não, eu falei sobre as necessidades. Também. Quando você disse. Não, eu não disse isso. Sobre necessidade não falei. Eu falei justamente que se o Pavão sai, é justamente porque nós estamos vendo que o Alisson e outros tantos merecem a oportunidade. Essa foi a minha frase. Outro ponto que é importante deixar claro aqui é que, assim, vários desses atletas que estão conosco e que às vezes não tem nem a minutagem, seriam titulares em outras equipes do futebol brasileiro. Mas como eles estão aqui, eles perdem valor. Não é o contrário. Nós vamos dar valor, sim. O nosso torcedor reconhece e obviamente, quando o resultado não vem, é natural. Mas ele reconhece. Tanto que reconheceu, apoiou a equipe, empurrou a equipe para as primeiras colocações do ano passado, assim como vai acontecer. Logo a seguir isso vai acontecer. Agora, e outra coisa também, não tem escalação, conheço o Filipão, a comissão técnica, e nenhuma decisão aqui dentro foi tomada ou será tomada por conta de idade ou de remuneração, certo? Vai ser por desempenho, por aquilo que se é visto nos treinos. Mas é um trabalho nosso, muitas vezes, abrir espaço para que os mais jovens tenham mais minutagem. Esse é o nosso papel, é a nossa obrigação para quem trabalha hoje no Galo. Mas a gente entende que, se você for observar, muitos clubes hoje buscam jogadores para serem os seus titulares. Hoje nós temos, talvez, aí daqui a pouco, né, com a chegada do Bernard, enfim, uma dificuldade gigantesca em depois nós, né, gravem aí, que é importante, daqui a alguns 4 meses, a discussão vai ser como montar a equipe do meio para frente, né? Que não é hoje a discussão, né? Mas ela vai ser. Daí a gente volta a debater isso. Nesse momento, você já está falando do elenco aí, que você disse que é satisfatório. O momento agora, para poder dar a volta por cima, para o Atlético entrar nos eixos, já que é o mesmo treinador, é o mesmo elenco, é conversa? Você acha que tem que haver um ajuste através da conversa? Também da conversa, mas não só na conversa. Quando se fala em futebol, a gente sempre escuta, né? É muito trabalho, é realmente fazer os ajustes, que obviamente cada jogador tem o seu momento, né? Principalmente quando inicia a temporada. Tem uns que rapidamente encontram o seu melhor momento ou sua melhor condição, outros demoram um pouquinho mais de tempo. Tanto que muitas vezes aqueles que iniciam não são os que terminam, né? Na equipe titular, enfim. E quando eu falo assim, é que o futebol pensa um pouco diferente, sabe? Esse acúmulo de contratações e mostra-se, não, o determinado clube está se movimentando no mercado, cada um com a sua filosofia. Observa-se que talvez aqueles que mais se movimentem no mercado não tenham uma base de elenco, não tenham um elenco, né, montado, que é outra coisa, que a gente aqui tem isso como filosofia. Se nós estamos satisfeitos, se os nossos jogadores têm valor, não só de mercado, como valor técnico, esse turnover aí toda hora, chega, sai, no fim das contas eu só vejo um resultado, né? Que é a conta para pagar. Então aqui se trabalha com muita responsabilidade. Se tivermos que fazer movimentos pontuais, como fizemos até agora, assim o faremos, tanto de chegada quanto de saída. Mas nós não vamos fazer porque o início de temporada nosso está distante daquilo que a gente projetou. Não, eu tenho certeza absoluta que o time vai chegar bem, o elenco vai chegar bem no momento mais importante do campeonato. E é realmente através de, não só conversa, porque a conversa não é bate-papo de botequim, é conversa de cobrança, de exigência, de se elevar o sarrafo, de todos nós sabermos
o tamanho do clube que nós representamos, enfim, e trabalhar muito no campo para fazer os ajustes. Essa é a fórmula que eu considero ideal.